chegando, já tem algumas pessoas aí se conectando. Vamos entrando. Obrigado pela sua presença, pela sua conexão. Hoje nós vamos fazer um tempo um pouquinho diferente. Hoje estamos para a gente trazer aqui uma meditação com os irmãos. Sei que você está aí na sua célula, se não exatamente reunido na sua célula, mas você estava conectado ainda há pouco com a célula, né? E agora está aí em família. É muito importante que a gente esteja aqui e hoje nós vamos, quero compartilhar com você uma palavra do Senhor no seu coração, nesse tempo de crise difícil, né? Estamos vendo muitas coisas acontecerem ao redor do mundo, mas nós continuamos com o nosso foco no Senhor, continuamos focados naquilo que o Senhor realmente nos fala. E eu quero trazer uma palavra hoje ao seu coração e como que a gente age num tempo de crise, né? Num tempo difícil. Eu quero convidar você, enquanto os irmãos estão chegando, nós estamos ouvindo este louvor nesta noite, que você vá se preparando para receber do Senhor. Muito bem, eu quero compartilhar com você nesta noite um texto da Palavra de Deus que está no livro de Êxodo, no capítulo 15, a partir do versículo 22, não é? A gente, nesse capítulo, no início deste capítulo, a gente tem o cântico de Miriam, né? Depois de uma extraordinária intervenção divina na travessia do povo de Deus pelo Mar Vermelho, né? E chegando do outro lado, os hebreus puderam contemplar a morte dos egípcios que tentaram ir contra eles, pelo mesmo caminho que eles tinham tomado para chegar do outro lado. E então agora eles estavam do outro lado, e que no capítulo 15 a gente vê Miriam aí adorando a Deus pelo grande milagre que Deus fez na vida do povo de Israel. E interessante que logo em seguida eles enfrentam um novo desafio. Isso só nos mostra que a nossa vida com Deus é uma vida de desafios, é uma vida de enfrentar lutas e dificuldades, uma após a outra, né? A gente sai de uma batalha, de uma guerra, e daqui a pouco a gente está novamente enfrentando uma nova guerra. Mas a diferença está exatamente na forma como que a gente enfrenta as nossas guerras e onde nós vamos buscar auxílio para nós passarmos um tempo de crise, um tempo difícil. E eu trago esta palavra hoje aqui, né, de Êxodo capítulo 15. Ontem o meu amigo, o pastor Joel, compartilhou um pouco desta palavra conosco na nossa reunião do Ministério de Missões, junto com os supervisores e os diretores. E hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que a gente viu ontem e algo que Deus tem colocado também ao meu coração, né? Então, Êxodo 15, 22 diz o seguinte: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água.
Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluias. E então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Glória a Deus. Queridos, este é um dos primeiros desafios que Moisés enfrenta com o povo de Israel no momento de ter saído da terra do Egito, ter atravessado o Mar Vermelho, e agora do outro lado ele começa a sua jornada em direção à terra prometida, e já vem o primeiro desafio, já vem a primeira luta. E como eu disse, a nossa vida é assim, a nossa vida ela é feita de lutas, porque as vitórias elas só podem vir quando nós de fato enfrentamos essas lutas e enfrentamos essas batalhas, essas guerras, e então saímos dela de fato vencedores, né? Ou não. E aqui nós temos um exemplo disso. Interessante que eles já tinham atravessado o Mar Vermelho, né? E agora eles caminharam durante 3 dias, diz o versículo 22, já no deserto, e não achavam água. Ora, a primeira coisa que eu observo aqui, queridos, que água é algo essencial para a vida. Todo ser humano necessita de água. Agora imagina aquela multidão de gente no deserto precisando beber água. Já talvez a água o suprimento de água que eles trouxeram quando saíram do Egito já havia se acabado, e depois de 3 dias um calor imenso no deserto, e eles caminhando 3 dias e nada de água. E o que acontece? O povo vai ficando desesperado, vai ficando sem ação, e começa a pressionar o líder. Até o ponto de agora, diz a Bíblia, que eles chegaram a um lugar, encontraram água, mas as águas eram amargas. Eles não podiam beber dessas águas, porque eram águas amargas. A tal ponto de eles mesmo colocarem o nome daquele lugar de Mara, que significa amargo ou amarga, né? Então, eles não podiam beber dessa água. Era uma água que tinha um gosto horrível, não conseguia beber. Imagina até que alguém, em dado momento, quis tomar dessa água de qualquer jeito, mas sei lá, talvez eles colocassem para fora aquela água. Não era uma água potável, não era uma água agradável de se beber. Então, versículo 24 diz: e o povo murmurou contra Moisés. Interessante, porque nesse momento nós estamos lendo a Bíblia aqui em família, e a gente tem percebido, né, e a Neves tem até notado quantas vezes, depois de ter saído do Egito, o povo de Israel tem murmurado. Isso aqui, né? Na verdade, começou lá do outro lado do mar, quando eles, antes de atravessar, né, começaram a questionar Moisés: puxa vida, você nos trouxe para cá, e agora vamos morrer todos nós aqui. E
como é que vai ser? Depois Deus fez um grande milagre e eles já atravessaram o Mar Vermelho, já estão aqui do outro lado, mas de repente eles se esquecem de tudo que já havia acontecido, estão aqui agora 3 dias sem água e eles novamente já imprensam o Moisés, o seu líder. O que vamos fazer agora? Ele murmura contra Moisés, eles murmuram contra Moisés. O que nós vamos fazer? E aí eles perguntam: o que iremos beber? E aí, queridos, a gente vê de fato a posição do líder, a posição de alguém que precisa dar uma resposta para o povo. É assim que a gente precisa proceder. Olha o que Moisés fez, versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor. Então Moisés clamou ao Senhor. O que você tem feito em tempo de crise? Você simplesmente tem pressionado? Você simplesmente tem murmurado? Você simplesmente tem questionado e falado: puxa vida, e agora as coisas estão assim, assado? Ou você tem buscado a Deus? Gente, esse tempo está sendo um tempo difícil para todos nós, para toda a gente. Nós estávamos pensando ontem acerca, por exemplo, imagina a pressão que a dona de casa, né, está tendo no dia de hoje, porque antes ela, digamos que ela ficasse em casa cuidando de um filho, de uma filha, ou da casa, mas hoje todo mundo está em casa, então o serviço da casa dobrou, não é? Tem muito mais roupa para lavar, tem muito mais comida para fazer. Além de tudo isso, ela tem que ficar preocupada com aquelas pessoas que estão chegando da rua, para ver se eles se higienizam de maneira correta, né? Tira a sua roupa, coloca o sapato lá fora, manda lavar a mão. Então essas senhoras, essas mulheres vão ficando, na verdade, estressadas. E esse estresse traz consigo, muitas vezes, até a possibilidade, o desejo de murmurar. Murmurar contra Deus, murmurar contra o esposo, né, de ser grossa com a família e tal. Eu estou dando apenas um exemplo que é das mulheres, mas fatalmente também os homens que estão nesse tempo ficando em casa também estão estressados por um monte de coisa, por não poder sair, nossos idosos, né, os nossos anciãos. Então, mas acontece pergunta que a gente tem que fazer: como é que nós podemos lidar com um tempo como esse? Um tempo de tanta gente murmurando, um tempo de tanta gente reclamando, né? Se toma uma decisão, murmura, se toma uma decisão contrária a isso, também murmura. É um grande problema, é um grande desafio. Mas nós, como líderes, nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos saber de fato o que nós precisamos fazer. E nós devemos aprender com Moisés. A palavra de Deus diz: então Moisés clamou ao Senhor. Onde você tem buscado a solução para o seu problema? Onde você tem buscado a resposta para tudo que está acontecendo? Moisés foi clamar ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. E aí, olha o que acontece como resultado do clamor de Moisés. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. E então deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Eu quero chamar a atenção para você para algo aqui que me chamou a atenção. Quando Moisés clamou ao Senhor, percebe que Deus não fala nada. Deus não diz nada. O que Deus fez? Mostrou para Moisés uma árvore. Uma árvore. E eu fiquei pensando: meu Deus, de repente eu imagino Moisés orando, Moisés clamando ao Senhor, e ele olha para um determinado lugar, até porque, imagine você, ele está num deserto, e de repente ele vê uma árvore. Uma árvore. E Deus não fala nada. Deus não diz que ele tem que colocar essa árvore na água. Deus não diz que o que ele tem que fazer, se ele tem que cortar a árvore, se ele tem que jogar na água, sei o que ele tem que fazer. Sabe, meus irmãos,
Às vezes isso também acontece conosco. Enquanto líderes, enquanto homem de Deus, Deus vai nos trazer a resposta, mas muitas vezes Deus não vai nos falar tudo. Deus não vai dar cada detalhe daquilo que a gente precisa fazer. E a gente precisa ser inteligente. A gente precisa usar daquilo que Deus já nos deu, a nossa inteligência, a sabedoria que Ele colocou dentro de nós. E interessante que quando Deus ele mostra a Moisés uma árvore, só isso. O que Moisés fez? Moisés pegou essa árvore e eu imagino que ele deve ter pensado, ora, se Deus está me mostrando uma árvore, e se o meu problema é a água que está amarga, Moisés rapidamente raciocinou que ele deveria pegar aquela árvore e jogar dentro da água. E Deus ia fazer o restante. Se aquela visão que ele estava tendo era a visão de Deus realmente para resolver o problema, ele imaginou que era dessa forma que ele devesse fazer. E foi o que ele fez. Muitas vezes, nós estaremos diante de alguns problemas, que Deus vai estar mostrando algumas coisas para nós, mas Deus não vai falar tudo. Deus não vai dizer todas as coisas, todos os passos. É preciso que a gente use a nossa própria inteligência, a sabedoria que Deus está nos dando para que a gente consiga ir resolvendo os problemas da vida que vão se chegando até nós, não é? E Moisés então jogou aquela árvore na água e as águas se tornaram doces. Qual é o seu problema? Qual é o meu problema? Quais são as nossas lutas nesse momento? Quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando? Não é? E onde nós devemos buscar a solução para o nosso problema, para a nossa dificuldade? No Senhor. E Ele vai nos responder de alguma maneira. Às vezes, parece que a maneira que Deus responde não é a maneira direta como nós gostaríamos que fosse. Mas Ele vai responder. Seja inteligente. Veja o que está à sua volta. Talvez Deus esteja querendo falar com você com algo. Você já orou, você já intercedeu, você já buscou, você já leu a palavra de Deus e agora Ele está te dizendo, está te mostrando algo. Então, seja inteligente naquilo que Deus está mostrando para você. Não é? E uma outra coisa interessante que eu percebo aqui, que a gente percebe e pode ver, é que não adianta a gente dar um comando, não adianta a gente falar com o povo quando o povo está com fome, quando o povo está cansado, quando o povo está com sede. Veja que só depois de Moisés colocar aquela árvore na água e ela se tornar uma água boa para beber, né? Diz a Bíblia então que depois que ele colocou a árvore na água e as águas se tornaram doces, e então, olha o resultado, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou. Então, a gente precisa alimentar o povo, a gente precisa matar a sede do povo, porque senão ele não vai estar atento àquilo que a gente vai estar falando. Ele não vai estar atento àquilo que nós vamos estar dizendo. O povo vai estar disperso, vai estar perturbado, vai estar estressado. Então, queridos, talvez esse seja exatamente um tempo em que Deus está lhe trazendo para que você possa de fato ouvir a sua voz, possa de fato entender que Ele deseja falar com você, que Ele está trazendo as respostas das suas orações, que Ele está trazendo aquilo que você já pediu a Ele há tanto tempo e agora Ele está trazendo como resposta das suas orações. Ele quer falar com você, Ele quer tirar a sua sede, Ele quer matar a sua fome, para poder então falar contigo acerca daquilo que Ele realmente deseja, né? E aí foi então que Moisés disse ao povo, versículo 26, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, ele diz, nenhuma enfermidade
virá sobre ti. E diz mais: nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios virá sobre ti, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou Jeová Rafá, aquele que te sara. E eu quero dizer para você, talvez você esteja passando um tempo de lutas, um tempo de dificuldades, talvez você esteja passando um tempo de enfermidades, mas Deus está dizendo a você: se aquiete, se alimente da minha palavra, se alimente da água da vida, tome hoje a água da vida, que faz com que você fique tranquilo e que você possa de fato observar então os estatutos do Senhor, porque Ele promete a mim e a você, de que se nós andarmos pelos seus estatutos, nenhuma das pragas que alcançou o Egito nos alcançará, né? Porque Ele diz: eu sou Jeová Rafá, aquele que te sara. Por isso eu posso profetizar sobre a tua vida, aí onde você está, na sua sala, no seu quarto, ouvindo esta palavra. O Senhor é o Senhor que te sara, e Ele está sarando as tuas enfermidades nesta noite. Ele está curando as mazelas da sua vida nessa noite. Ele está passando com o seu sangue através da sua vida, purificando a sua vida, transformando a sua vida de fato, para que você realmente possa ser sustentado pela presença dele nesse tempo de crise, em nome de Jesus. E eu quero falar a você, concluindo aqui, aquilo que foi a conclusão desse momento. Sabe o que foi? O versículo 27 diz: e então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Sabe o que estava acontecendo? Há bem pouco tempo atrás, eles não tinham água. Agora o Senhor sarou aquelas águas, e eles puderam saciar a sua sede. Mas mais do que isso, agora eles chegaram a um lugar de descanso, a um oásis chamado Elim, lugar de Deus, lugar de descanso. E ali naquele lugar, eles tiveram não apenas uma fonte, mas eles tinham 12 fontes, uma para cada uma das tribos de Israel. Eles tinham 70 palmeiras, isso significa sombra, descanso. Isso significa dizer que quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós obedecemos os seus estatutos, quando nós confiamos que Ele é o Deus que nos sara, Ele nos leva, como nós vimos ontem no Salmo 23, a lugares de descanso. Ele nos leva à fonte das águas tranquila. E é isso que eu quero falar a você nesta noite. É esta palavra que eu quero trazer para você. Que esse Deus que saciou a sede dos nossos irmãos hebreus que estavam saindo do Egito e 3 dias sedentos por água, esse Senhor, esse Deus também está saciando você aí onde você está, querido irmão, querido amigo, você que nos ouve através desse vídeo, dessa live, que o Senhor possa realmente ser a sua fonte de água viva, porque é isso que Ele é. Jesus mesmo disse de si mesmo: Ele é a fonte de água viva que deseja jorrar de dentro de você, em nome de Jesus. Segure-se nele, firme-se nele. Esta é a minha palavra para você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe aonde você estiver, que o Senhor abençoe sua família aí na sua casa, a todos os nossos amigos e os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse período, né? Que você esteja firme no Senhor, esteja convicto naquilo que Deus está trazendo para você nesse tempo, e fique firme, o Senhor é com você. Amém? Então eu quero desejar a você uma boa noite, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você possa amanhã estar conosco para mais um tempo de oração e de compartilhamento da palavra de Deus. Amém? Quero orar com você nesta noite. Pai, obrigado por esta palavra.
que ela realmente possa ser derramada no coração dos meus irmãos, que ela possa de fato, Senhor, penetrar no coração dos meus irmãos, que nós possamos entender que nós somos o canal do Senhor para ouvir a tua direção, para receber a tua direção e com inteligência conduzir o teu povo para pastos verdejantes e para águas tranquilas. Que o teu povo possa, Senhor, neste tempo, estar sendo alimentado, Senhor, do pão da vida e estar sendo saciado, Senhor, da água viva que és tu, em nome de Jesus. Eu te agradeço e eu quero abençoar este povo e meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.